Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui, aproveitar o dia, fazer mais uma abordagem a respeito de como a gente olha, tá? Aí vocês vão pegando as aulas aí, vão acompanhando na velocidade que vocês quiserem e mais pra frente a gente vai querer fazer uma sessão ao vivo e tal, até para dar uma ideia boa, né? Uma coisa que a gente já fez no passado, mas acabou descontinuando o projeto, mas a gente pensa em retomar hoje em dia. Vamos lá, então o que a gente vai falar um pouquinho. A gente já falou sobre o DVA, certo? Então, vocês voltarem aí, eu acredito que é na aula 8 ou na aula 7, alguma coisa próxima disso. A gente já falou que é um indicador que tem esse formato aqui, mais ou menos, né? Então, ele faz, por exemplo, isso aqui, assim. Isso aqui seria a VWAP, a linha do meio. Né? E a gente busca em tendências de alta, por exemplo, trades que ele esteja fora disso, tendências de baixa, trades que ele esteja abaixo disso e rotacionais assim, beleza? Ele tem muita relação com isso aqui, tá? Com essa questão da distribuição. É só uma forma um pouquinho diferente de abordar essa distribuição, porque essa distribuição aqui ela é mais fixa, né? A gente já parte dela do dia anterior, e essa aqui é uma distribuição que vai ocorrendo ao longo do dia, tá? Então, mesmo que essa distribuição também ocorra ao longo do dia, a gente só leva em consideração a distribuição do Market Profile do dia anterior e isso somado ao desenvolvimento do dia atual por esse indicador aqui. Tá? Então, vocês podem dar uma olhadinha lá, até falei já de por exemplo, o que você está buscando aqui, por exemplo, o preço está vindo, vamos dizer que esteja vindo, você está buscando alguma coisa assim para comprar e etc. Tá? Eu quero falar um pouquinho aqui hoje a respeito de erros comuns, tá? Então, erros comuns do indicador de... Eu vou chamar aqui de desenvolvimento velho área mesmo, tá? Que é um DVA, tá bom? O nome em português não nem existe, na verdade ficou um pouquinho ruim. Escapou aqui, volta. Erros comuns do indicador DVA. Vamos lá, então o que a gente acompanha e vê que no começo, tá? Deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Eu peguei aqui um gráfico do... Esse aqui, peguei um gráfico para ficar limpo. Esse aqui é do Bitcoin, inclusive. Então, o que a gente vê aqui? Talvez não nem seja o melhor. Deixa eu trocar o ativo aqui, peraí. Pegar um ativo mais interessante. Para fins de exemplo. Pegar o... deixa eu achar aqui. O S&P, o Nasdaq, alguma coisa assim. Vou pegar o Nasdaq mesmo. Deixa ele carregar aí. Pronto. Até tá em mercado real aí, tá? O que a gente vai ver aqui? O que são essas... Já eu até comentei em outra aula, mas né, só para refrescar aí. O que acontece aqui? Tá? Quando essa área aqui fica reta, a gente muda a cor, a gente pode até pegar, ó, se a gente ver aqui, ó, dá pra vir nesse daqui e modificar o Standard. Deixa eu ver qual deles que tira aqui. De botar no... Só pra ver o que acontece aqui. Eu não lembro se é essa a configuração. Era essa aí mesmo. Que daí fica mais limpo pra gente olhar. Agora tá só o dia, cada dia aqui, né? Isoladamente. Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá. O que é muito comum de erro, tá? Usando o DVA? Muitas vezes, como ele tem essa questão de distribuição, que segue uma lógica estatística,
a gente vê muito isso aqui acontecer, por exemplo. Aqui foi um dia meio confuso, tá? Mas, por exemplo, você buscar trades, por exemplo, uma compra aqui, que ele veio, bateu, foi, outra aqui, outra compra, uma tentativa de compra aqui, uma tentativa de venda aqui, você usando esses extremos dele para tentar fazer trades. Tá? A gente pode puxar aqui, ó, vamos puxar mais para trás, pegar outros dias. Aqui teve dias lindos de tendência aí. Pegar dias um pouquinho mais rotacionais para mostrar todos os exemplos possíveis aqui, né? E quando a gente quer achar um exemplo bom, não acha, né? Aqui talvez, ó. Vamos ver. Talvez tenha ficado um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho do box aqui só para botar aqui 30. Ver se vai melhor assim, pelo menos a gente consegue enxergar o gráfico inteiro. Vou puxar um dia mais lateralizado. Por exemplo aqui, ó. Vamos começar pelo rotacional e aí depois a gente parte para os de tendência, tá? O que a gente vê muito, tá? Essa ideia de que como ele tem essa distribuição também, né? A gente poderia buscar trades nos extremos disso aqui. Tá? Então você poderia lá, você vê um dia rotacional, ele respeita bastante. Dá para usar isso limpo, só ele? Não. Assim, realmente não dá. Você pega um dia assim, ele é bom, mas você vê bastante coisa funcionando nos extremos, mas não é a forma como a gente olha, tá? Você precisa ter isso aqui em conjunto com um contexto correto para você poder executar alguma coisa. Então, o que seria aqui? O contexto, por exemplo, para uma possibilidade rotacional. Vamos copiar aqui e jogar no Paint. Não copiou lá. Deixa eu recortar isso aqui, peraí. Pronto, ele não está vindo aqui. Por uma... Só um instantinho aí, pessoal, só para não ficar uma coisa mal feita aqui. Agora vai. Pronto. Agora foi. Então, vocês imaginem aqui, ó, que a gente tenha lá o nosso contexto definido, tá? Então, vamos imaginar que a distribuição fosse isso aqui. Pra lá, mas vamos botar mais ou menos aqui assim, tá? Vou melhorar para dar o exemplo bem direitinho. Então, a gente teria aqui a distribuição, vamos dizer que o grosso estivesse aqui. Então, a gente teria essa zona aqui, essa zona aqui. E o mercado fica aqui dentro. Quando que faz sentido, aqui para nós, né, pensando num trade desses extremos, você olhar para essas extremidades aqui, esse aqui até ficou um pouco fino, mas você olhar para essas extremidades. Quando, por exemplo, aqui, ó, lembra quando a gente fala de aceitação, o que a gente está diante aqui é que o mercado tentou uma tendência para baixo aqui, mas ele não fugiu dessa região, né? Ele ficou aqui dentro. Então, quando esse mercado, aqui já não é bom porque não é um extremo, mas quando esse mercado vem, toca nessa região, você está olhando para o contexto em que o mercado está próximo dessa região aqui do DVA e próximo de uma base,
você começa a procurar alguma possibilidade de comprar, tendo em vista ser um trade rotacional. Não é simplesmente chegou, tocou, comprou e pronto, tá? Só estou tentando aqui exemplificar como é que funcionaria essa leitura. A mesma coisa aqui, ó, o mercado subiu, chegou perto dessa região, chegou perto dos extremos, começou a achar força para baixo, vai vender com alvo lá para baixo. E assim vai. Num dia rotacional, você vê que se você tem um contexto, e aqui é um contexto aleatório só para fins de exemplificação, num dia aleatório, num dia rotacional, a tendência dele é funcionar. Porque o mercado tem mais chances, se ele está aqui dentro, de permanecer aqui dentro, ainda que tente algum tipo de rompimento, né, do que ele romper. Tá? Então, você começa a buscar trades em que você tem o DVA aqui, né, você deixa, por exemplo, na base você quer comprar, você está próximo da base da região. De preferência, dando um pouquinho de ênfase para os toques da região mesmo. Tá? Então, são coisas bem importantes que você leva em consideração. Uma coisa que se olha muito, e assim é bem relevante também, é o que se chama de FOL. FOL significa First Opposite Extreme. Então, imaginando, tá, que o mercado veio, vou dar um exemplo rápido aqui, ó, só para ficar mais didático, tá? O mercado veio aqui para baixo, essa foi o primeiro toque. Aqui teve uma rejeição, mas esse aqui, ó, é o nosso FOL. É o primeiro toque da região, nesse exemplo específico deu certo, mas esse primeiro toque a gente tenta evitar. O que a gente tenta buscar? Né? Qual é a ideia aqui? Se o mercado, por exemplo, imaginando que a região está aqui em cima, o mercado bate lá, volta, retesta e começa a ir, aqui foi o FOL, certo? O primeiro toque aqui do movimento, no caso aqui. Tá? A ideia não é vender aqui, a ideia é que ele venha, volte, reteste por aqui, até pode romper esse topo, não tem problema, mas ele tem que retestar por aqui e começar a voltar para dentro. Aí você teve o primeiro teste, teve o reteste e começou a cair. Aqui você vai começar a olhar para algum tipo de compra. Né? Perdão, aqui no caso para algum tipo de venda. Vamos pegar mais um exemplo aqui. A mesma coisa seria... Peraí, vou puxar um outro exemplo aqui do gráfico. Aqui eu peguei o Nasdaq aqui, pelo visto o jeito que eu peguei, o período que eu peguei ele estava bem forte. Vamos pegar como é muito bom esse exemplo aqui, eu acho que eu vou pegar esse aqui para mostrar para vocês o que seria numa tendência, né? Para aí sim que esse é um operacional que a tendência é muito boa. Então a gente tem aqui, tá? Vamos imaginar, de novo, tá? Eu vou botar aqui para fins didáticos só, que o nosso market profile estaria aqui assim, por exemplo. Tá? Vamos imaginar que estamos aqui, mais ou menos. O que a gente viu aqui? O mercado, vamos dizer que o mercado viu, vamos dizer não, né? O mercado abriu aqui, basicamente. O mercado veio, testou, né? Falhou aqui, porque ele voltou, retestou, falhou aqui, voltou, tá? Aqui tranquilo. Ah, mas não perdeu aqui, não poderia vender esse fundo aqui? Cara, eu particularmente não gosto de vender fundo, né? Mas, em teoria, poderia, né? Não é tão, aqui não estaria tão errado. Aí vai depender do stop, teria que ver onde é que seria um alvo aqui para baixo, etc. Várias outras coisas. Lembrando que esse contexto aqui que eu estou colocando também é totalmente aleatório. E aí, depois, o que a gente está vendo? Ó? O mercado, ele subiu, retestou, subiu, retestou, subiu, retestou, subiu, veio para dentro de novo. Né, mas ainda está aqui dentro do nosso DVA. Subiu, retestou e vem vindo. Ó. Você vê que ele está fazendo uma escadinha. Ó. Aqui, por exemplo, ó, a gente poderia usar de exemplo, de novo um FOL. Ó. Assim como aqui também seria. Tá? Essa batida voltou. Aqui você nunca poderia comprar se você está pensando em uma compra aqui. Deixa eu melhorar ali o exemplo, para não confundir ninguém. Vamos dizer que o mercado estivesse aqui. Tá?
deixar até melhor, para ficar um exemplo bem bonito. Aqui e aqui. Então, o que a gente teria aqui? O fall, que seria esse primeiro toque. O mercado aceitou ficar aqui dentro, ele tocou, retestou, começou aí. Aqui você fala, não, beleza, já testou, rejeitou, retestou, começou a subir. Ao fazer isso, o que é a minha expectativa aqui? Que ele vá lá. Então aqui eu vou começar a procurar uma forma de entrar nesse mercado comprado, vou posicionar meu stop, nesse exemplo, ou vai ser aqui ou vai ser ali, está abaixo da mínima, algo assim, e dependendo do ponto que você entrou, você vai calcular o risco-retorno, né, para ver se justifica fazer esse trade especificamente. Tá, então isso seria um possível trade rotacional. Agora, o mercado veio, voltou, veio, chegou lá em cima, vamos usar uma perna só, veio até aqui. Isso aqui seria de novo um fall, certo? Ele bateu, rejeitou. O que você está esperando aqui? Que ele reteste lá e volte para dentro. Nesse caso, o que o mercado fez? Ele veio, tentou romper, retestou nessa zona aqui, foi para cima de novo. Esse toque aqui seria de novo um fall, porque você está olhando, imaginando que ele saiu da zona, ele tem que achar a rejeição aqui. Então seria o extremo de cima para baixo. Tá? Veio de novo, e agora você vai vendo o que é um trade de tendência, né, interessante. Ele testa a entrar, ele testa aqui esse desvio do nosso indicador e começa a subir. Nesses pontos aqui, ó, aqui não, porque a gente não imagina um rompimento já, mas a hora que ele passa, renova a máxima nesse caso, volta bem aqui, começa aí, aqui já é o teu primeiro ponto stop que você tem. Agora você tem que tentar entrar. Ah, vamos imaginar que o alvo fosse, sei lá, aí assim, tá? Então aqui você fala, meu stop está aqui, o preço está aqui, por exemplo, já. Né? Você tem que ver esse teste. Aonde eu vou comprar? Aí a gente tem uma outra forma para filtrar um pouco mais a entrada, mas basicamente você teria que comprar em algum lugar por aqui. Aqui, o mercado veio, continuou indo, algum lugar por aqui também era válido, desde que você olhasse para o stop, né, e dimensionasse ele. Lembrando que a gente está sempre olhando para isso aqui, né? Quantos stops um trade paga. Então, isso é sempre muito importante levar em consideração. O que é um problema, eu até entrei um pouquinho aqui numa parte do operacional, que eu já tinha mostrado mais ou menos para você, mas só para vocês terem uma ideia, é que quando a pessoa usa esse indicador, por exemplo, cheguei aqui, vamos imaginar que o mercado está aqui, ó, daqui para frente. Ele está correndo por cima do desvio. Então você fala, não, é tendência de alta, eu vou comprar as falhas dessa região aqui. Tá? Qual o perigo aqui? Se você não está olhando para o contexto como um todo. O perigo é, por exemplo, você está olhando aqui, ó, e você tem uma região aqui, por exemplo, vamos dizer, ou aqui, algo assim. Né? Até um pouco mais para baixo, se fosse o caso, eu já vou trocar de janela para vocês verem. Imagine se você tem uma região aí. Você só está olhando pura e simplesmente para um indicador, você fala, o mercado está em tendência. Mas de repente, logo acima disso aqui, tem uma baita de uma região que você não está olhando, e você fala, não, o mercado na verdade não está em tendência, ele está em tendência para ir para essa região do topo. Mas ele está aqui dentro. Então aqui, eu imagino que ele vai fazer algo assim de volta. Então, a partir do momento que você ignora, né, as regiões e está olhando só pura e simplesmente para uma possível tendência boa, você pode estar comprando o mercado, não que você não possa comprar o topo, mas você pode estar comprando próximo do topo, que é próximo do teu primeiro alvo, na verdade, que você teria que esperar ver se ele vai romper ou não, para você aí sim poder participar do mercado. Que seria um exemplo, ó, vamos imaginar aqui, ó, pegar um outro dia aqui, ó. Interessante, vamos pegar um dia aqui, por exemplo. Ó. Vamos usar esse dia aqui só para vocês entenderem a lógica. Isso que é um erro muito comum. Você imagine, por exemplo, que você está só olhando aqui, certo? Aí você chegou aqui no mercado, pá, tendência, aí beleza, veio, caiu, aí você pensa, não, tendência tranquila.
É só vender. Aí o que acontece? Você não está olhando para o contexto como um todo do mercado e de repente vamos imaginar que o mercado seja isso aqui, ó. A região que você não aprendeu, né? Que você não sabe, nunca viu. Você está olhando só para uma tendência pura e simples. E lembrando da nossa forma de ver, esse indicador, por exemplo, de tendência, que é a área de valor, em desenvolvimento, etc., ele é o terceiro na escala de importância, né? O contexto é o primeiro, o segundo é a questão de aceitação dentro da área, as leis de dinâmica, e depois isso aqui. Então ele tem um peso menor. Aí o cara chega, imagina que a gente está aqui, né? Você chegou e está nessa situação aqui, aí beleza, o mercado cai mais um pouco, volta aqui, você fala, não, talvez seja um pullback pequeno ou não, aí o mercado vem e faz um bom pullback aqui, maior já, né? Você fala, agora eu vou vender, né? Aí você vende, aí o mercado cai um pouquinho, bum, e reverte. Por que ele acaba revertendo aqui? Porque na verdade ele não era uma área, você não estava com o mercado, vamos chamar de fora de balanço mesmo, né? Fora de balanço, tá? Você não estava aqui nessa situação. Por que você não estava? Porque você está dentro daqui. Você ainda está dentro dessa grande zona aqui. Então, apesar de, por um momento, ou mesmo que ao longo do dia que o mercado estivesse caindo, ele não está efetivamente em tendência e fora de balanço. Ele só está vindo para provavelmente fazer algo como ele fez aí, ó. Vamos imaginar que fosse esse aí nosso dia, tá? Para retornar lá, porque uma das nossas leis de dinâmica, qual é? É que um mercado rotacional, ou imbalance, né? Ele tende a testar um extremo e depois testar o outro. Aí você vem vindo, o mercado vem caindo, o cara vai, não, vou vender porque é uma tendência muito forte. Mas ele não está olhando para a região. E aí que é um problema muito grande. Diferentemente seria se você tivesse, por exemplo, uma situação assim. E aí vamos dizer que a nossa zona fosse, estou usando aqui para fins de exemplo só, tá? Não é uma coisa perfeita desse jeito, claro, obviamente, né? Mas aí você está aqui, ó, falando, ó, como é que está a área de valor do dia? Ah, ó, ele está em balance, beleza, ele tá querendo entrar em tendência. Aí eu estou olhando para a região, falo, olha, bateu, voltou, começou a cair. Você fala, olha, se ele começar a andar aqui, o meu stop razoável seria aqui, certo? E a minha área é aqui embaixo. Então agora, o mercado, por exemplo, vamos imaginar um cenário hipotético, eu vou vender o rompimento da mínima. Porque eu estou fora da zona, ele não aceitou mais ficar aqui para baixo. Então ele vai buscar, uma das nossas hipóteses, ele vai buscar uma zona mais próxima abaixo, reprecificando o valor do ativo, certo? Então, vamos imaginar que um operacional fosse vender a mínima, por exemplo. Perdeu a mínima, eu vendo. Então você vai vender aqui, o stop está lá, o teu alvo está aqui. Nesse caso, você teria aí 1,5 para 1, se for olhar, tá? Então, aqui faz sentido você seguir essa tendência aqui. Porque aqui você fala, eu perdi essa zona, agora eu estou entrando numa zona, que pode chamar até de uma zona de vácuo aqui, né? Imaginando de volta aquela ideia do volume, ele estaria mais ou menos assim, né? Nessa zona. Tá? Então seria uma zona com pouca negociação, a tendência dele é passar relativamente rápido. Então aqui sim você fala, não, aqui uma venda faz sentido, porque ele já não aceitou mais ficar dentro dessa zona 1 aqui, vamos chamar de zona 1. Tá? Ele não aceitou mais ficar aqui na zona 1. A tendência dele é de baixa, perdeu a zona 1, provavelmente ele vai buscar, vamos chamar aqui que seja a nossa zona 2. Tá? Então, quando você está olhando para alguma coisa assim, mesmo que você não use esse indicador específico, que você use média, que você use o que for, o contexto ele é muito mais importante que o indicador. Tá? Então, por mais que você, quando olhe o gráfico parado aqui, fala, nossa, funciona muito bem, fica muito bonito, né, no gráfico. Por exemplo aí, ó, aqui ele veio subindo, mas a mesma coisa, aqui ele estava caindo. Ó. Aí, aqui a gente cai naquele mesmo exemplo ali, ó, que a gente poderia olhar. Ó. Imaginando que a gente tivesse aqui, por exemplo, a nossa zona de valor, aqui.
né? O cara vem e fala, olha, pô, tendência, vou tomar aqui. Quando você olha, você está de frente, aqui tem o alvo. Ou você comprou aqui embaixo, ou não tem mais entrada. Tá? Ah, mas não tinha motivo para comprar embaixo, então você não fez nada. Simples assim. Tá? Aí o mercado daqui começa a voltar. Ó. Aí aqui o cara olha, fala, olha só, tendência de baixa, tá perdendo tal. Aí fala, não, vou vender. Aí o cara vende por aqui, ou mesmo que venda aqui, logo ele bate num muro, que é essa base da região. Aí o mercado parece que vai passar, né? O cara está aqui achando que vai passar, faz assim, vende aqui, basicamente o fundo, o mercado, bum, reverte para cima de novo. Então, quando você ignora o contexto e olha só o indicador, é muito difícil de fazer qualquer coisa dar certo. Olhando para tudo já é muito difícil fazer a coisa funcionar. Então, quando você ignora isso, não tem a menor condição. Você olha para esses exemplos aqui, ó, muitas vezes o que você vai estar... você vai ter muito conflito. Tá? Então, digamos que a gente esteja aqui. Fosse isso aí, a zona. O mercado abre, eu estou no meio do caminho aqui, eu não tenho nada para fazer aqui. Absolutamente nada. Porque uma das leis que eu preservo ele testa os extremos, certo? Então aqui, ó, eu não estou no extremo. Eu não testei o extremo ainda. Eu não posso fazer nada. Aí o mercado vem caindo, vem caindo, vem caindo. Chegou aqui na base. Eu também não testei o extremo aqui. E isso aqui é a realidade. É o que acontece. Né? Ah, não testou o extremo aqui. Beleza. Começou a subir. Você não tem muito o que fazer aqui. Tá? Muitas vezes você vai ver, ó, ah, parece que é alta, mas a região de cima já está perto. Ah, parece que é baixa, mas a região de baixo já está perto. Então eu não tenho nada para fazer. Aí é a mesma coisa aqui. Ó. Aqui já ó, você vem, testou. Ah, vou tentar comprar aqui. Vamos dizer que fosse nesse box aqui, para estopar aqui embaixo, com um alvo lá. Estou dando um exemplo, óbvio que, enfim, né, o gráfico parado aqui é muito fácil falar, né? Mas aí você vai olhar, ó, qual é o risco-retorno disso? É grande, mas ainda assim é um trade conflituoso, porque você está esperando o torre aqui embaixo que não aconteceu. Então, na verdade, aqui você não poderia fazer nada, você teria que esperar. Aonde que eu posso pensar em fazer alguma coisa? Né? Ah, aqui virou tendência de alta. Tendência de alta, chega aqui, teu alvo está aqui. Né? Mas tocou lá embaixo? Putz, não tocou. Ah, talvez eu tenha sido muito preciosista. Beleza, então você joga aqui e fala, olha, eu acho que, ainda que não tenha tocado, estava perto, então eu considero que tocou, tendo em vista que teve rejeição. Maravilha, eu acho que é uma análise válida. Aí você olha para o indicador, fala, olha, está entrando tendência de alta. Chegou aqui, você fala, ah, vou comprar. Por que eu vou comprar? Porque eu vou estopar aqui, mas o meu alvo é ali. Né? É aqui. Quantas vezes eu tenho? Ah, vai ser um trade de 1 para 2. Eu gosto de 1 para 2? Beleza, você pode fazer. Tá? Mas muitas vezes não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é pegar um trade que saia daqui para lá, saia daqui para cá, ou saia daqui para lá, ou saia de lá para cá. Esses são os nossos objetivos. Tá? Esse meio do caminho aqui eu acho muito ruim, porque é muito fácil de você tomar muito stop. Tá? Então é difícil. Você acaba se matando aqui no meio, aí quando chega onde você quer, você acaba não estando mais nem bala, ou já estopou o dia, ou está perdendo bastante, já fica difícil de recuperar, e por aí vai. Tá? Então, você imagine que, e assim, né, mais um exemplo aqui de como não usar o indicador. Ah, é tendência aqui, ó. Ah, eu vou comprar aqui porque eu acho que a alta até sabe Deus aonde. Você não tem esse contexto para te balizar, para você conseguir enxergar as oportunidades que eventualmente existem no mercado. Aí você compra, você está muito aqui, ele volta. Aí você estopa. Né? Porque se você comprou aqui, você até não estopou. Beleza, você está vivo aqui tentando ir. Aí o mercado vai de novo, volta, vai de novo, volta. Vai, e você vê que ele não desenvolve. Você acaba entrando num trade que, dependendo como isso aqui acontecer, é muito possível que você compre aqui, aí o mercado dá mais um tequinho aqui e você estopa. Aí você compra aqui de volta, aí o mercado vai lá, bate, volta, estopa. Aí faz uma forcinha, você vai lá, ah não, mas ainda não perdeu a tendência. Aí você compra, ele volta, estopa. E assim vai indo. Né? Eu vou pegar aqui ó, mais um exemplo. Vamos pegar para trás aqui um exemplo aleatório. Ó,
aqui é um bom exemplo também. Se a gente for olhar. Tá aqui, ó. Né? Fulano tá aqui, aí o mercado cai, vem aqui, fala, é tendência de baixa. Aí o cara vende aqui, o mercado sobe, estopa. Aí o cara vende de novo aqui, o mercado sobe, estopa. Aí vai aqui no topo, ele fala, não, vou vender essa extremidade também. Aí o mercado cai um pouquinho, volta, estopa. Fala, não, agora a tendência é de alta. Fez aqui, veio aqui, tá em cima. Aí o cara compra aqui, volta, estopa. E daí quando o cara vai olhar, e aqui seriam vários exemplos, né? Um atrás do outro aqui. Mas quando o cara vai olhar, as regiões de preço estão, por exemplo, assim. O mercado está totalmente rotacional. Né? Aí o cara está operando aqui do meio, achando que é uma tendência, quando na verdade no final das contas, ele até vai lá. No caso aqui, por exemplo, ele até foi. Ah, eu vendi aqui e o mercado acabou indo. Né? Mas foi um monte de contra antes. Né? Beleza, ele até vai, mas ele vai assim. E daí quando ele vai assim, por mais que você esteja certo, né? Ah, eu tomei um calor de vamos ver, mais ou menos desse tamanho aí, para pegar um alvo desse. Isso aqui não existe, isso aqui é impossível de você sobreviver fazendo esse tipo de operação. Né? Então não dá para fazer isso. Aí aqui, o fulaninho fala, não, é alta, mas a região está aqui. Você tem que esperar ele chegar lá para tentar vender, ou chegar aqui para tentar comprar. Né? Por quê? Porque os extremos, ó, ele chegou no extremo, nesse nosso exemplo, aqui foi o primeiro fall que a gente chama, certo? Então aqui foi um fall, foi o primeiro toque. Ah, ele rejeitou e foi lá. Ah, aqui foi o segundo, foi um fall do outro lado. Pô, mas foi bonito, bateu e foi, bateu e foi. Concordo, bonito foi. Né? Mas via de regra, ele retesta isso aqui. Não é assim fácil, tá? Mas aí você vê, se você tem a paciência e a disciplina, e não estou dizendo que é fácil, né? Ter isso. Mas se você tem a paciência e a disciplina, o primeiro fall foi aqui, certo? O segundo fall foi lá, do outro lado. Aí o mercado veio, bateu aqui e fez o quê? Aqui sim você está tentando entrar numa possível compra, tá? Comprou, o stop vai estar embaixo, você comprou aqui, aqui, aí tem que olhar como você enxerga isso. Mas por que você vai tentar comprar aqui? Porque você está olhando que o contexto é isso aqui, a aceitação do mercado está toda aqui dentro, não tem o menor sentido você tentar vender esse rompimento. Você só vai poder pensar numa venda aqui se ele fizesse, por exemplo, isso aqui. Aí você vai olhar. Mas até então, não tem. Aqui é compra. Agora eu vou tentar comprar com um alvo para lá. Chegou aqui o meu alvo. Certo? Zerei o trade. Eu não vou imaginar que eu vou ficar tentando aqui romper. Chegou lá, acabou o trade. Não tem mais o que fazer. Ah, mas chegou lá em cima, eu posso vender? Poder, pode. Não é também assim fácil. Você acabou de comprar, vira a mão para venda. E acha que vai dar certo sempre, né? Então, você, mas a princípio, ó, aqui já não é mais um fall. Aqui é o segundo toque. Aqui foi o primeiro. Né? Aqui é o segundo. Aqui foi o primeiro. Aqui é o segundo. Né? Chegou aqui. Ah, tentei vender. Você vê como o mercado não é fácil. Ele bateu, você vendeu aqui, por exemplo, ele veio, só estopou. Você tem que estar aqui para entrar de novo. Mas e como é que você gerencia isso? Né? A gente olha para algumas coisas justamente porque se você não olhar e você ignorar, o mercado vai subindo e você vai tentando vender infinitamente. Então a questão da aceitação da zona é muito mais importante do que você está vendo no gráfico. Tá? E aí, né, o que a gente estava falando, que eu acho que é legal frisar mais um pouquinho, é que muitas vezes ó, o que o mercado vai te colocar é, por exemplo, aqui. Ó, o mercado veio, subiu, bateu, voltou. Aí vamos imaginar isso aqui sem o desenho. Né? Aí o cara está aqui, a gente já tinha o desenho ali para saber o que era, né? Bonitinho. Agora vamos imaginar se a gente não tivesse. O cara chega aqui e fala, não, é venda. Né? Tá abaixo, tendência, aí o cara vende. Aqui. Vou pegar uma flechinha aqui para ser mais bonito, mais fácil. O cara vende ali. Aí o mercado, vai ser mais trabalhoso. O cara vende e o mercado, pum, stop. Aí provavelmente o que vai acontecer? O cara, vamos dizer que ele tenha vendido, até para ficar mais bonitinho, aqui. Aí o cara vende aqui. Aí põe um stop lá. Aí ele stopa. Aí volta. Daí ele vende aqui de novo. Aí o mercado volta, ele stopa. Aí ele vende aqui de novo. Aí o mercado volta, ele stopa. Aí, quando chega aqui, que eventualmente, no caso do nosso fall, aqui o cara está olhando e ele fala, já não é mais tendência de baixa. Eu já não posso mais comprar. Não posso mais vender.
Aí o mercado vai lá, volta aqui, o cara compra aqui, o mercado vem e dá nele. Aí desaba. Aí o cara estopou, estopou. Já tomou 4 stops tentando achar uma tendência que não existe. Que ela até pode, assim, quando você estava olhando aqui, existir, mas pelo contexto ela não existe. Você só não conhecia o contexto, né? Isso é muito relevante. Aí a mesma coisa, até num exemplo um pouquinho melhor, ó, ele caiu aqui, subiu, fala, não, vou vender aqui. Vendeu, o mercado começou a ir a favor, teu stop está aqui, vamos dizer, né? Vendeu, tal, começou a favor, não, beleza, a tendência é de baixa, veio, estopou. Qual a chance de não tentar vender aqui de novo? Aí você tenta vender aqui, aí o mercado vem e te estopa de novo. Aí chega aqui em cima, você fala, não, vendi aqui de volta. Aí onde é que vai ser teu alvo? Ele já não está mais em muita tendência aqui. Em teoria aqui, o teu alvo máximo é aqui. Se você está olhando só para o indicador. Aí isso aqui já não paga o stop. Aí o cara vai falar, não, vou segurar. Aí o mercado vem, pum, estopa de novo. Aí chega lá em cima, o cara fala, meu Deus, era alta mesmo. Aí se ele não comprou no meio do caminho, o mercado faz isso aqui, a hora que volta, o cara fala, agora é compra. Aí o cara compra, pum, estopa de novo. E daí tudo isso, o cara vai fazendo, quando vê, toma 10, 15 stops, e no final das contas, tudo isso aconteceu, porque a região do mercado era isso aí, ó. E não tem o que fazer, você não pode. Você tem que ter essa noção de preço. O preço importa muito. Tá? Então é muito comum a gente ver não só esse indicador, né? Aqui podemos até usar um exemplo aleatório aqui, ó. Imagine que o cara está operando aqui médias. Aí o cara tem lá a média de 20, com, sei lá, a média de 9, que cruzou aqui, e o stop, sei lá, a média de 50, vamos dizer. Que seja isso aí. Aí você vai olhar o preço está lá assim, mais ou menos, tá, aqui tá para baixo e tal, e o preço está aí. Aí o cara fala, não, a tendência é de baixa, tudo para baixo das médias e tal. A hora que você vem e acha aqui, ó, uma referência de verdade, uma referência que tem a relevância, que você olhe para trás várias vezes as compilações, você vê que ela respeita bastante, né? Quando você olha para isso, você vai falar, cara, a tendência do momento até de baixa, mas como é que está o mercado? O mercado está rotacional ou está em balanço. Perfeito, ele não está fora de balanço, ele não está desbalanceado. E daí o fulano, cruzou a média aqui, eu vou vender. Aí o cara vende aqui, dá aqui, o mercado, pum, volta. Aí o cara estopa. Aí o cara fica aqui esperando de novo. Aí a média começa a vir para cá e tal, de repente a média, pum, cruza de novo, aí de novo. Aí o cara vai lá e vende de novo, bate aqui, estopa de novo e volta na cara. E assim o cara vai indo. Então, se você não tem boas regiões de preço, é muito difícil operar. Você precisa ter. O único jeito de fazer isso é através do Market Profile? Cara, acho que não. É a forma como eu olho e como eu acho que faz muito sentido. Até pelas coisas que eu já falei aí pra vocês. Tá? Mas, então eu queria só frisar isso, que você olhar, seja para esse indicador específico que eu trouxe para vocês aqui, né, que é o DVA, seja para as médias, seja para o indicador que você olhe, se você não tem uma noção muito boa de contexto, né, fica muito complicado, porque o contexto ele te dá não só uma grande noção, como a gente falou na aula anterior, do que o preço pode vir a fazer, ou melhor, até onde o preço poderia eventualmente ir, né, mas ele te segura para dizer, ó, se o preço está, vamos dizer, aqui, né, dentro desse range aqui, o preço está assim, ó, cara, você não tem nada para fazer aqui. Você segura o dedo, você fala, não, eu preciso que ele venha aqui, eu preciso que ele vá lá, né, eu preciso que ele bata e caia, que ele bata e suba, ou que ele rompa e faça isso, ou que ele rompa e faça aquilo. Isso, só por si só, você seguir essa dinâmica, sem olhar para mais nada, já te ajuda uma imensidão na quantidade de trades. Porque muitas vezes, é muito comum, e eu já sofri muito com isso, antes de conhecer mais a fundo o Market Profile, muitas vezes você está aqui, eu já operei fluxo, essas coisas, você chega lá, o preço está numa zona aqui, ó, aí você compra, estopa, vende, estopa, compra, estopa, e assim o cara fica aqui dentro. A hora que chega e você tem um trade com edge mesmo, assim, com uma vantagem matemática, que você pode estopar, por exemplo, isso aqui, para pegar isso aí, assim, por exemplo, vamos dizer, 4-1 que seja, você chega aqui morto já. E daí se você acertar esse trade e chegar lá no outro extremo, você vai basicamente recuperar o que você perdeu aqui. Né? E daí você senta na cadeira e olha, meu Deus, por que eu fiz todos esses trades? Né? Eu tinha que ter esperado os extremos, eu tinha que ter esperado ele romper, e por aí vai. Então operar pura e simplesmente só o indicador é muito difícil. Eu acho que, assim,
uma dificuldade homérica mesmo, sabe? Mas enfim, eu queria só trazer isso aí pra vocês. Eu tenho um compromisso agora também, preciso encerrar. Mas eu espero que essas aulas aí venham ajudando quem estiver assistindo. E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar aí que a gente conversa. Tá bom, gente? Obrigado.